Olá a todos, bem-vindos a mais um Sixcast. Hoje temos o prazer aqui de ter o Carlos Martins, sócio fundador da Kinea. Né? Depois você me corrige se eu errar alguma coisa aqui nos casos históricos, tá, Carlos? É sócio fundador da Kinea com uma ampla experiência aí no mercado imobiliário, responsável pela parte imobiliária lá na Kinea, para contar um pouquinho para a gente aqui do mercado, de como ele tem visto as perspectivas para esse ano de 2024, contar um pouquinho da trajetória dele, um pouquinho da história da Kinea, que é uma casa super relevante aqui no Brasil, né, para o mercado de fundos imobiliários e de fundos de investimento no geral, né, um player super relevante com muita história. Então, Carlos, obrigado por ter aceitado o convite aqui de participar com a gente desse bate-papo. Obrigado pelo convite aqui. Para a gente é um prazer e talvez a gente pudesse começar ouvindo um pouquinho da sua história, que acho que se mistura bastante com a história da Kinea também, e você contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, de como você veio parar no mercado imobiliário, mercado de investimentos e como é que foi isso, e depois um pouquinho da Kinea também. Não, bacana. Bom, primeiro, obrigado, vai ser, acho que ótimo aqui a conversa, é sempre legal contar um pouco da nossa história. Eu, na verdade, eu fiz administração da Getúlio Vargas e eu sempre quis trabalhar em mercado financeiro, então eu fui estagiário no Citi. Depois entrei no programa de trainee do Bank Boston, que para muita gente acho que é um banco que foi vendido, era uma subsidiária de banco americano, a última matriz aqui foi o Bank of America, que em 2006 vende as operações para o Itaú. Uhum. E aí, assim, antes disso eu passei toda a minha carreira no Boston, passando por várias áreas, então eu passei por crédito, depois por área de comércio exterior, project finance com agências internacionais, depois uma área de estruturação. E aí, em 2006, o banco é vendido, na verdade, ele troca por ações, ele entrega as operações do Bank Boston no Brasil, em alguns outros lugares da América Latina, recebe ações do Itaú. E naquele momento, com a pessoa que eu comecei a empresa, que é o Márcio Verri, a gente começou a discutir com o Itaú a montagem de um negócio de investimentos alternativos. E era tão amplo quanto isso. E a gente começou a discutir o modelo, veio uma consultoria para ajudar a gente a pensar, olhar como é que era o mercado aqui no Brasil, era ainda muito pequeno. Uhum. Eu lembro que a gente visitou as casas que tinham de real estate, no mercado de capitais, né? De real estate, de private equity, tinham poucas players, tinha um pouco mais de hedge fund, mas o mercado era bem pequeno ainda. Então a gente foi ver um pouco o modelo aqui, foi olhar para modelos lá fora, que você já tinha a taxa de juros mais baixa, então isso obrigava o investidor a olhar para outras classes de ativos. E a tese toda da criação da Kinea é um dia o juro no Brasil vai vir para um patamar menor e a gente vai, e os clientes, as pessoas físicas, as fundações, os institucionais vão ter que procurar outras classes de ativos. Então parecia um bom momento para começar a investir nisso. Então a gente começa a empresa lá em 2000, a gente fica lá mais ou menos um tempo discutindo com o Itaú, aprova, depois a gente com uns 9 meses montando a empresa, acordo de acionistas, encontrar a marca, aquela coisa toda. E aí a gente começa a operar efetivamente final de 2007, então a gente vai para quase 17 anos de empresa. E eu, na verdade, a minha carreira não era imobiliária, eu sempre fui mais voltado ali para as grandes corporações, para a estruturação. No projeto eu acabei olhando mais para o imobiliário. E aí quando a gente foi evoluindo com o negócio, acho que fazia sentido eu ainda estar na empresa, eu assumi o imobiliário. E aí como eu era um cara de mercado financeiro e os sócios eram muito financeiros, eu comecei a montar uma equipe bem imobiliária. Então, hoje eu toco na Kinea o que a gente chama do tijolo. Tem um outro sócio que toca o crédito. E aí eu falo, bom, já tem muito... E assim, acho que tem toda uma tecnologia no mercado financeiro de olhar risco, processo, estruturação, que acho que é bem potente no mercado financeiro. Naquele momento, o mercado financeiro de capitais e mercado imobiliário ainda era muito distante. As empresas estavam começando a experimentar isso, fazendo os IPOs. E aí eu vou montando, trazendo gente bem imobiliária. Assim. Então hoje a gente tem na equipe pessoas que às vezes pouco entendem da bolsa, da dinâmica dos investidores, mas entendem profundidade de dinâmica de imobiliário. Assim, então, desde locação, desenvolvimento de projetos, obra, e você precisa disso. A gente chegou à conclusão que essa foi uma das vantagens competitivas que a gente conseguiu montar. Tem um time bem experimentado, que foi trazendo tecnologia, e a gente está fazendo isso, sei lá, nos últimos anos. Aí a gente tem várias coisas lá, desde, sei lá, FOF, renda, desenvolvimento, e tem essa outra área de CRI, que é um sócio que toca, mas a gente trabalha em muitos lugares, assim, a 4 mãos. Então, essa é um pouco da nossa história. Hoje a empresa está batendo perto de uns 130 bi. A gente não tem só imobiliário na Kinea, tem imobiliário, tem private equity, infra, bastante renda fixa e multimercados. Assim. Uhum. E cada sócio, o jeito que a gente está organizado, cada sócio olha um negócio, então todo mundo é muito especializado e as equipes são muito diversas entre uma e outra.
e o Márcio com que eu comecei é o CEO, e ele é o único que não tem uma classe de ativos que ele toca, mas ele senta no comitê de investimentos de todo. Então ele faz sempre o contraponto e tal, assim. E o Itaú é um parceiro bem bacana, se eles olham a empresa mais pelo conselho, o conselho de administração, o CFO é uma pessoa, é o representante do banco na empresa, e é um parceiro super bom, assim, a gente tá junto há bastante tempo. E é muito interessante, acho que vale até fazer uma pergunta, assim, que já me perguntaram, até para explicar a Kinea uma vez, porque tem o Itaú, né, mas vocês mantiveram esse modelo de partnership, né, que acho que isso é uma coisa que é super importante, pegando o que você colocou, né, cada caixinha tem um sócio, uma pessoa ali com accountability, né, responsável por aquele segmento, aquela caixinha. E como que funciona no dia a dia isso? Acho que vale comentar um pouquinho. E a presença do Itaú também, que acaba sendo sócio de vocês também, além dessa figura específica aqui, né? Que você comentou. O banco, ele sempre deu bastante... acho que já tinha exercitado muito essa coisa de parcerias em outros negócios bem grandes. A gente era uma startup naquele momento. Então, na verdade, ele olhava muito mais estrategicamente o negócio nas reuniões de conselho e deu meio mandato, assim. E o combinado é, não pode sair dos mandatos. Então não pode ter um problema de, putz, teve um problema e porque estava fora do mandato. Essa era uma preocupação, risco de imagem muito grande. A gente nunca tivemos nenhum problema. Eu digo que a gente deu pouco problema, dizer que teve zero problema para o parceiro, assim. Então é uma participação muito macro, assim. E a gente foi meio construindo os negócios, as parcerias. O banco é um distribuidor importante, mas hoje a gente vem num trabalho também de trazer outros distribuidores. Né? E cada sócio, na verdade, e as equipes, eu digo que elas são sócias dos seus negócios. Assim. Então, você tem uma regra muito clara de remuneração para as equipes. E as pessoas assim, sei lá, o nosso negócio captou muito em renda fixa. O cara do lado, ele não vai ganhar porque o outro captou. Então, assim, ele precisa que o negócio dele performa e gere resultados, e que ele capte e tudo mais. Então, isso alinha bastante. Acho que o lado bacana da empresa é que é uma regra que é bem clara. Não sei se tem regra boa ou regra ruim, mas é uma regra bem clara que a gente veio melhorando, na verdade, ao longo do tempo. Todo mundo sabe a regra, assim, então no final do ano não tem muita surpresa. E se as pessoas conseguirem construir negócios grandes, elas vão ser muito bem remuneradas. Assim. Então, acho que esse é o bacana da empresa. Então, a ideia é ter um ambiente legal de trabalhar, assim, que não é muito ácido, que é mais colaborativo e tudo mais. Muito legal. Que as pessoas possam se desenvolver, e a gente tenta fazer trilhas de desenvolvimento e tudo mais. E um lugar que as pessoas falam, bom, se eu conseguir trabalhar bastante, a tese for boa e performar, eu trago dinheiro. Então, acho que a gente é uma casa que tem conseguido colocar teses novas ou evoluir nas teses existentes com volume, e é um business de escala, então isso acaba gerando um modelo de remuneração bacana para as pessoas. Com certeza. E acho que esse ambiente é legal, a gente está exercitando bastante o home office, a gente talvez é um cara... acho que tem todos os desafios dessa coisa do uso do escritório e tal, e é um assunto super importante para a gente que investe no escritório. A gente está tentando lá o equilíbrio, assim, mas assim... Tem uma posição relevante em escritórios, né? A gente, assim, o mercado é muito grande, a gente tem um fundo grande que tem escritório e logística, então a gente tem aqui uns 15 ou 16 edifícios, e a gente sempre gosta de comprar controle, tem a exceção de um prédio que a gente tem uma parceria com 3 fundos, que aí a gente tem um acordo e é fração, então todo mundo decide junto, mas usualmente a gente tem o controle, quase a totalidade dos prédios, porque a gente prefere tomar decisão, não ter que dividir e tudo mais, mas a gente gosta de parcerias também, então depende de quem é o parceiro. Se for um institucional, sofisticado, é bem-vindo, que mais cabeças pensam melhor. A nossa preocupação é comprar, sei lá, 1, 2 lajes, e aí eu tenho que ir para um comitê lá, um conselho, ou reunião de condomínio, para fazer uma reforma que a gente acha que é importante, aí as pessoas não entendem, não tem bolso para acompanhar, e o ativo começa a deteriorar. Então, você pôr o controle é ruim, porque tem que fazer essa coisa de ficar fazendo obra, melhoria, né? Imobiliário é um ativo vivo, assim. Então, ter controle ajuda bastante, assim. Muito legal. Eu acho que até, fazendo um parênteses aqui, né, a gente teve até uma visita recentemente, a gente estava falando justamente, antes de começar aqui, sobre essa questão de como funcionam os ativos imobiliários, né, e eu acho que o fato de vocês circularem por esses diversos meios e conseguirem olhar as diferentes classes de ativos e ter o lado de crédito também, acho que traz um viés no olhar o investimento e acompanhar o investimento muito, muito interessante, né. E aí até linkando um pouco dessas situações todas, como que você está vendo o mercado? Né? Acho que acaba sendo uma pergunta relevante, né? O ano começando, um ano de queda de taxa de juros, né? Uma perspectiva positiva para a economia de uma maneira geral, com seus desafios fiscais daqui a algum tempo, mas como é que você vislumbra, principalmente o imobiliário, né? Que é a tua caixinha, né? Dentro da Kinea,
nesse cenário todo, especialmente a caixinha de tijolo, né, que é uma caixinha bem relevante que tende a se beneficiar com queda de taxa de juros. O setor do tijolo, se a gente olha nos últimos anos, ali, pandemia para cá, né, no primeiro momento ele sofre algumas classes, que é escritório, por causa da não poder trabalhar no escritório, e shopping, que a gente não tem diretamente, só indiretamente, sofrem com todos aqueles eventos de não aglomeração, de ficar em casa, então isso reduziu dividendos, os shoppings em algum momento pararam de pagar, então isso, por outro lado, a logística foi bem, então assim, a gente teve ali um momento que o setor de tijolo sofreu mais pelos efeitos da pandemia, e aí a gente teve os papéis indo bem, porque na verdade não teve grandes eventos de crédito, a indústria de forma geral andou bem. Então, naquele primeiro momento, logística e papel andou no primeiro ano da pandemia, escritório e shopping mais preocupado. Quando a gente começa a sair do problema da pandemia, você entra no segundo problema, que para o tijolo é muito ruim, juro para cima. Então o juro começa a subir, o tijolo não tem nada a ver com o juro, na verdade, ele tem disponibilidade de área, demanda de inquilinos e tudo mais. Então você começa a ter um desconto muito grande dos edifícios, e aí tinha a preocupação dessa nova dinâmica de escritório. Então eles começaram a se desvalorizar, queda nas cotas, e aí o mercado olha muito mais ainda nesse momento para os fundos de papel, que são os fundos de CRI e tal, a gente captou bastante coisa na Kinea, porque eles têm ou eles estão indexados à inflação, e o juro subiu porque a inflação estava alta, e alguns pós-fixados em CDI, e o CDI também estava subindo, e isso ia favorecendo maior dividendo, que ainda é a grande variável que o investidor, que é mais de 70% da indústria, olha na hora de tomar decisão de investimento. Então, o fundo está pagando um bom dividendo, eu vou comprar. Então, cresceu bastante, hoje chegou a bater acho que uns 40%, 45% do índice. Então, isso até agora recentemente, né? Como é que a gente olha daqui para frente? Assim, a gente acha que já veio apresentando alguma recuperação. O tijolo vem recuperando no secundário, então acho que tem agora uma acomodação. Quando eu olhar para frente, eu imagino que no final do ano, não que o CRI deixa de ser interessante, não que ele não vai captar, mas eu acho que tem até uma demanda reprimida, porque o nosso investidor gosta de fundo de tijolo, e que agora começa a fazer sentido, porque o juro é para baixo, então isso deve fazer com que ativos bons continuem recuperando. A gente está vendo uma melhora no setor geral, então acho que mais volta ao escritório, redução de vacância, shoppings bons indo bem, logística destravando um pouquinho mais. Então acho que o mercado vai dar notícia boa no ativo real, e a gente nem colocou ainda todo o aumento de custo de produção de ativos, que também é uma outra questão, assim, que ainda não está tanto, talvez, na cabeça do investidor médio. Então acho que ele vem recuperando, e isso vai começar a abrir espaço para novas captações. Então, a gente vê algumas coisas já vindo ao mercado. Acho que ao longo do ano isso deve acelerar. Mas, assim, uma coisa super importante, eu sempre falo de seleção. Tudo vai andar na bolsa, tudo vai ser bom. Não. Tem coisas ruins, tem que fazer seleção aqui. Então, tem fundo de escritório que está muito descontado, eu acho que vai continuar descontado, porque o ativo tem um desafio. De ocupação, às vezes. Exatamente. Né? Ou localização, ou tipologia. Em algum momento, quando foi comprado, lá tinha um inquilino, o inquilino mudou de estratégia, saiu, e agora aquela localização não é mais desejada. Ou ele tem uma laje que não é tão eficiente e tudo mais, está precisando de um pouco de obra, aquela coisa do cuidado. Então, acho que tem alguns fundos que vão sofrer com isso. Isso vale também para logística, isso também vale para shopping. Então, assim, o setor vai bem, mas não vão todos bem ao mesmo tempo. Tem questão de localização, até cidades, né? Tem cidades com mais desafio, maior desafio, menor desafio. Mas, assim, acho que se selecionar os cavalos bons, acho que vai ser um ano melhor para o tijolo. Assim. Acho que nas duas pontas, tanto o juro ajudando, quanto o mercado melhorando. Tudo, às vezes, conversa aqui também. Um juro menor, melhor atividade, destrava algumas coisas e tal. E acho que o investidor ele vai perceber isso nos investimentos dele, vai empurrá-lo a olhar para outras alternativas de investimento, de alocação de capital. E o fundo imobiliário entrou no radar do investidor. Assim, quando você olha, mesmo apesar de toda a volatilidade que a gente teve, o aumento é constante do número de investidores na bolsa. Assim. Então, acho que é uma classe que o investidor brasileiro gosta, que gosta de real estate. Acho que o nosso trabalho aqui é continuar convencendo que é melhor comprar uma cota de fundo do que comprar um ativo direto aqui. Porque, assim, tem concentração, tem risco, tem questão fiscal, tem cuidar, né? Essa coisa que a gente está falando de gerenciar o ativo e tal. Quando ele compra a cota, ele terceiriza para alguém e tem que cobrar se está remunerando bem o capital dele, assim. Acho que esse ponto que você colocou aqui é super interessante, né? Assim, que a gente comenta muito aqui, sendo gestor também, sobre a gestão do portfólio, né? E a importância de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, super legal, né? Na história da Kinea que você colocou.
além das N caixinhas que existem de diferentes segmentos, né, renda fixa, imobiliário, multimercados e assim vai, dentro do próprio imobiliário também tem uma diversificação, né? E aí tem os FOFs, né? Acho que é uma expressão que você teve, que é importante, que é um fundo de fundos, né? Que vai comprar ali provavelmente cotas de outros fundos, provavelmente potencialmente de diversos setores, né? Acho que foi até tinha até uma análise que a gente fez aqui há algum tempo, olhando o desconto que que os fundos de tijolo tiveram, né? Que esse aumento de taxa de juros, aí tinham outros fundos que detinham cotas destes fundos e tinham descontos adicionais. Ou seja, era duplo desconto, né? É um duplo desconto, né? Então, acho que talvez assim, fazer uma pergunta em duas, como é que você vê essa questão da diversificação? O que você apostaria assim para 2024, 2025? O imobiliário às vezes não é um ciclo tão curto. E se você entende que ainda tem uma oportunidade, tirando novas ofertas, novos produtos, para o que existe hoje no mercado, né? A bolsa, acho que eu fico tão feliz quando eu vejo lá os gráficos da B3 falando do número de investidores. É uma consolidação desse segmento muito relevante, assim, e ainda é uma fração do potencial que existe, ainda mais quando a gente compara com o mercado americano de REITs, por exemplo, né? Então, como é que você vê, o que você recomendaria para o investidor, além de não compre o imóvel na física, né? Invista preferencialmente num portfólio diversificado, e o que você compraria para 2024, 2025? Então, a gente não é uma ainda... recomendação de investimento, viu? Isso é super importante. Super importante aqui, comentar. Na verdade, assim, a gente ainda vê alguns fundos com algum desconto na bolsa, e às vezes é por alguns motivos. Às vezes o fundo não é tão grande, então ele não está no radar dos investidores. E assim, aqui precisa fazer uma observação, precisa tomar muito cuidado com essa questão de liquidez. Se você for um investidor grande, você tem que olhar a quantidade de dinheiro que você está colocando e a liquidez daquele fundo. Então, eu tenho uma posição pequena, mas o fundo é bem gerido, tem uma casa séria, tem alguma liquidez, acho que precisa ter uma liquidez mínima, né? A gente, quando faz lá, via os nossos mandatos, a gente olha coisas a partir de 500 mil por dia, assim, médio de liquidez, mas acho que talvez uma pessoa física pode, talvez, um pouquinho menor. Mas é importante ver que tem liquidez todo dia, tá? Porque na hora que você quer sair, você mesmo derruba a cota, assim. Então, acho que tem ainda algumas oportunidades descontadas na bolsa. A gente sempre gosta dos fundos, a gente começa lá a nossa trilha assim, primeiro os fundos grandes, geridos por boas casas, com equipe, com experiência, histórico, porque na verdade, assim, um ativo ruim, não importa quem é a gestora, é difícil transformar. Assim, você até pode, talvez, fazer um reposicionamento do ativo, fazer um retrofit e tal, mas assim, não tem muito milagre. Então tem que ter um portfólio bom, e aí, de acordo com a tua estratégia, mas precisa ter gente, assim. Então, eu tô aqui, mas na verdade lá a gente tem, sei lá, mais de 30 pessoas olhando cada uma fase do processo. Então, precisa cuidar do ativo fisicamente, precisa trabalhar lá para reduzir vacância e alugar o que tiver vago. Então, acho que essa coisa de olhar para as equipes e para as gestoras é super importante. E uma outra coisa que eu sempre falo, ver se ela tem uma boa comunicação, né? Tem uma dúvida, mandei, não teve resposta, talvez é uma indicação que ela não está conseguindo atender os investidores. Então, essa coisa de comunicar, ler os relatórios, ela é importante. Então, a gente gosta. Então, ativos maiores, fundos maiores que são líquidos, com bons gestores. E aí eu vou descendo aqui. A gente olha um pouco para as estratégias. A gente gosta de tudo. Escritório, a gente gosta. Acho que tem coisas muito descontadas hoje que talvez a gente não colocaria no portfólio, porque acho que tem desafios do portfólio. Mas acho que ainda tem algumas coisas de escritório que a gente compraria. E eu acho que escritório, ele ainda é o mais amassado. Primeiro, porque ele está mais atrasado nessa volta. Ciclo, né? Então, quando eu olho, você fala assim, quando é que você acha que vai destravar mesmo? A gente vai... Você começa a ter ilhas, né? Então, quando você fala São Paulo, Faria Lima, já está destravando, né? Os preços das transações são para cima, os aluguéis são para cima, então, e não tem muito como crescer, você não tem produção futura. Quando eu olho a cidade de São Paulo, algumas regiões têm um pouco mais de vacância, mas eu vejo muito inquilino grande que ele ainda não fez o movimento, porque ele está tentando entender essa dinâmica de como é que é, quantas vezes no escritório, quantas vezes fora. Alguns são matrizes que estão... O mundo está difícil, não é? O Brasil tem desafios, o mundo tem desafios. Então, alguns processos precisam destravar e esse pessoal vai ter bastante demanda para destravar. Assim. Então, e a produção futura ela é bem regulada, é difícil, os terrenos são caros, ficou muito caro produzir, né? O custo da produção. Subiu então, muito, né? Subiu, exatamente. A pandemia, nessa disrupção da cadeia de suprimentos foi bárbara, né? Teve aí construções ficando 30%, 40%, 50% mais caro, né? Então, assim, eu vejo aí assim, oportunidade de comprar coisas interessantes em preços que ainda acho que ainda são baratos, assim, quando eu olho o custo de reposição, um ativo que está lá pronto, gerando renda. Então, escritório a gente gosta da classe. Legal. Shopping, acho que tem coisas ainda bem interessantes, quando a gente olha, assim, os shoppings vêm melhorando, e aí, de novo, tem que selecionar, tem que ter um operador
experimentado, entender se ele é um dominante nas regiões onde ele está. Também tinha muita dúvida sobre shopping lá atrás e a gente sempre acreditou que shopping era centro de conveniência e não centro de compras. As pessoas vão ao shopping por vários motivos e também para comprar. Então, e num país que, infelizmente, a gente tem discussão. Aqui em São Paulo, meus amigos discutindo, preciso ter 2 celulares, um eu deixo em casa com o aplicativo do banco. Quem está com essa cabeça vai para o shopping, que tem uma sensação de segurança melhor, manda o seu filho adolescente para lá. E hoje você tem muito serviço. Então, você vai ao shopping, você almoça, você vai no cinema, vai no teatro, tem academia, tem laboratório. Então, acho que está mudando o mix. Mas as empresas, mesmo os grandes varejistas, a gente tem muitos clientes que estão nos nossos CDs e tal. E eu sempre pergunto, shopping ainda é importante, dado que está comprando muito pela internet? Ele fala que porque é marca, é experiência, ele ainda quer ir lá na loja, ele quer ser atendido, ele quer que alguém ajude ele a entender o produto, sem falar no vestuário, que acho que ainda tem essa coisa de experimentar, ver se ficou bom e tal. Então, o ponto de venda é importante. Então, o shopping acho que ainda dá para destravar. Acho que o fluxo de pessoas, pelos últimos números que eu vi em alguns shoppings, ele ainda não voltou ao pré-pandemia. Então, ou seja, tem mais espaço para ter mais gente. E alguns shoppings, até à medida que volta mais o escritório, o shopping se beneficia, principalmente se ele estiver em regiões que têm influência. Logística, hoje, em geral, tem menos vacância na indústria, relativamente. Acho que aqui tem um desafio que o aluguel ele está mais devagar na grande maioria das regiões, ele está meio atrasado também nessa recuperação, mas o custo de produção cresceu muito. Assim. Então, quando eu olho essa equação, uma hora vai desincentivar você a produzir coisas novas e o aluguel tem que subir porque não vai ter mais área e isso vai destravar de novo. Então, acho que se você... especulativo, né? Exatamente. Se você escolher boas regiões e bons produtos, eu acho que todos eles vão performar bem. Então, essa coisa da seleção é importante. O Fund of Funds, eu acho que é uma classe interessante porque ele tem um beta, né? Então, se o mercado vai, ele vai melhor do que a média. Quando vai mal, ele vai pior. Assim. Então, ele é mais intenso. Para aquele investidor que talvez fala, putz, eu não sei se eu escolho aquilo e tal, talvez escolha uma casa boa e o gestor está olhando o tempo inteiro para onde ele vai, o que ele seleciona. E a vantagem do gestor é que é um cara que está o dia inteiro ali olhando isso para você. Então, a gente gosta também. Residencial ainda é pequeno, é um setor que a gente faz muita coisa no desenvolvimento, então tem pouco. E aí, como ele não paga aluguel, esse é uma percentual da bolsa ainda muito pequeno, porque os investidores compram para ter renda. A gente gosta bastante desse setor, mas aí é mais para ganho de capital. Os multifamilies acho que estão ainda vindo, mas virão, acho que é uma classe, de novo, os investidores compram residencial para fazer na física. A gente acha que cabe um produto de fundo imobiliário, vai ser isento, diversificado, essa coisa toda. Então, a gente gosta, assim, não tem um setor que a gente não goste. Eu acho que tem talvez um pouco mais de preço, mas acho que todas as classes ainda tem alguma coisa um pouco mais descontada, tal. E monitorar muito. Eu acho que tem alguns fundos que tem espaço para destravar e ter aumento de aluguel, aumento de dividendo. Então, a gente também está olhando para esse tipo de produto. Assim. Muito legal. E você colocou num ponto importante, que acho que é o grande marco da indústria de fundos imobiliários, que é a questão da isenção, né? Acho que isso ajudou a atrair bastante investidor para a bolsa, né? E de fato, para ter uma exposição para um investidor de varejo, né, pequenininho ali, há muitas vezes uma exposição que ele não teria provavelmente capacidade de comprar um imóvel assim, e nem deveria talvez, né, se fosse para explorar do ponto de vista de renda ou ganho de capital, com uma concentração de risco onde ele pode perder aquele inquilino e ficar eventualmente com zerado, né? Problema na mão. Zerado eu gosto até de falar, né, a gente discute muito aqui, né, o trabalho de gerenciar um imóvel vago é muito maior do que um imóvel locado, né? E aí não é zero, né? Exatamente, é menos, porque você ainda tem os custos e ainda tem a alocação de tempo. IPTU, seu tempo, a invasão, né? Segurança, Isso. eventualmente um risco que o imobiliário tem. Você colocou, né? 30 pessoas na equipe gerindo ali um portfólio de que tamanho? A parte de crédito, a gente de tijolo é mais ou menos uns 7,5 bi. A gente tem hoje 26 bi na Kinea. E a gente tem mais do lado do pessoal de crédito, acho que mais umas 20 pessoas, assim, tem quase 50 pessoas hoje nas duas áreas aqui. Então, assim, é uma equipe relevante, né, que você tem que, de fato, poder alocar no momento, estrategicamente, para poder fazer a gestão daquele portfólio o tempo inteiro, né. Então, assim, acho que, aí juntando isso, né, então, digamos, a isenção permitiu que a Kinea surgisse, de certa forma, essa área se consolidasse, junto com outros diversos gestores aqui, e a gente viu agora algumas mudanças relevantes, né, na semana passada, do CMN, aí apontando algumas mudanças para regras de crise, de CRAS, né, acho que a ICRI impactando mais o segmento imobiliário, e acho que vale a gente comentar um pouquinho, entender um pouco a sua visão de como você enxerga isso para o futuro, porque
voltando para o histórico, né? O histórico de fundos imobiliários começou basicamente com fundo de tijolo tradicional, e depois o crédito foi surgindo como uma alternativa, inclusive se beneficiando da isenção, que existe também no ativo subjacente, que são os CRIs, e aí a gente viu, na verdade hoje é uma proporção mais 50-50, ou talvez 60% de crédito, 40% de tijolo. Como é que você vê isso no futuro com esse potencial, né? A gente tem que entender, né, como é que vai se aprofundar essas ramificações do CMN, mas de não poder usar o reembolso de despesas, a limitação do grupo econômico que existe, então todas essas outras regrinhas que vieram aqui, como é que você vê isso? Então, a gente até, sendo bem sincero, a gente ainda está digerindo as várias... Tem muita dúvida, na verdade, sobre o texto. Acho que o regulador tinha uma preocupação de talvez ter expandido demais, assim, o conceito lá atrás desses instrumentos era incentivar o funding para alguns setores que precisam de funding. Então, você está falando aqui do agro, estamos falando aqui do imobiliário. Então, acho que esse é o que estava na cabeça de quem talvez fez a alteração, assim. Só que na hora que você altera, às vezes você fecha um pouquinho mais, assim. Então, por exemplo, hoje, esse setor, o mercado de capitais e os CRIs e os fundos que compram CRIs estão sendo super importantes em prover dinheiro para desenvolvimento imobiliário, para subir prédio, residencial, porque você teve sempre um fundo que foi sempre o preferido do mercado, sempre teve aí, que era a poupança. A poupança sempre, ela tem lá uma obrigatoriedade de você alocar no setor em desenvolvimento, mas você teve um resgate muito grande, né, por dois motivos, né? Muita gente tirou o dinheiro da poupança e botou num CDI que estava muito mais alto, e aí toda essa coisa das plataformas, dos players, de gente olhando o investimento. Hoje tem muito mais gente ligando para as pessoas dizendo, mas você tem dinheiro na poupança, o dia é baixo, coloca no CDI que é bom e tal. Então, teve esse esforço, então, eu acho que até uma parte desse dinheiro não volta mesmo quando o juro cair, né? E a segunda parte as pessoas usaram para sobreviver mesmo, teve momentos difíceis aí e tudo mais. Então, a poupança cai e aí o que você tem hoje é uma quantidade menor de dinheiro disponível. E aí o mercado de capitais, através dos instrumentos de CRI, tem conseguido complementar esse funding. Esse gap, né? Exatamente, assim. E agora, pelo menos a leitura inicial, é que algumas operações que você faz, que vão entrar numa obra, às vezes a incorporadora vai andando, tem que dar lá, ela tem que atender um mínimo lá de venda, então você fica esperando isso, mas aí você pode devolver algum dinheiro para dizer, olha, você atingiu, eu estou vendo aqui a equação do projeto, faz sentido e tal, e agora a gente está entendendo que talvez esteja impedido, a gente está ainda mastigando, tenho bastante dúvidas e tal. Então, o que eu acredito aqui? Eu acho que o regulador vai ouvir essas dúvidas do mercado e o mercado vai explicando as situações. E a experiência passada é que assim, não era isso que eu queria pegar, era uma outra coisa. Acho que tem talvez um espaço para ir esclarecendo, não era esse o objetivo, se precisar fazer talvez alguma alteração. De novo, a gente ainda é bem recente esse movimento, mas eu não acho que o objetivo era impedir fazer esse tipo de operação. Acho que talvez o pessoal estava mais preocupado, assim, tudo estava podendo, não era esse o objetivo, vamos fechar um pouco mais. Acho que agora tem um pouco do ajuste, o mercado tem conversado com o regulador, já colocou as primeiras dúvidas, o instrumento é super consolidado, assim, então, e muito importante. Assim, hoje, esse instrumento é um instrumento que viabiliza compra e venda de negócios, que você consegue dar uma alavancagem de bastante longo prazo, muito importante para o setor imobiliário, aí no residencial mesmo, assim. Tem alguns dados, assim, que você olha todos os outros instrumentos de mercado de capitais começaram a ficar maiores do que o dinheiro da poupança, que é bem impressionante. Eu estou nesse setor há bastante tempo e nunca vi. Todo mundo falava que um dia isso ia acontecer, mas não chegou e agora está chegando, assim. Então, eles continuam, porque não tem outro fund, né? O fund de longo prazo no Brasil, ele ainda é um fund difícil. E a vantagem dos fundos imobiliários de CRI, por exemplo, é que se o investidor comprar o CRI direto, ele fica lá com um negócio de, sei lá, 10 anos, 5, 10 anos, talvez com menos liquidez. O fundo imobiliário, ele resolveu um problema da indústria de crédito no Brasil. Eu tenho um veículo que dá dinheiro longo para o investidor, ao invés de ele comprar cada papel ficar concentrado no risco, ele compra uma cota de um fundo que tem, sei lá, a gente tem fundo lá que tem 100 CRIs, mas tem vários CRIs, com gente olhando isso, e se ele precisar de liquidez, ele vai na bolsa e vende e recebe em 3 dias. Então, esse mecanismo é muito potente, assim. Então, não acho que a vontade era impedir operações. Acho que talvez, e às vezes assim, é só um esclarecimento, não era isso, pode fazer e pra gente é suficiente e tal. Então acho que tem um espaço aí, enquanto vai ter um pouquinho de emoção, porque tem coisas que estavam saindo e teve que talvez segurar aqui. Se a oferta já não estava, né, os documentos. Exatamente, dependendo do estágio que você estava, assim, e tem bastante coisa acontecendo no setor, mas assim, de novo, eu acho que tem coisas que vão ser esclarecidas, assim, só atrapalha porque às vezes você tem um cronograma ali,
Mas eu acho que no final vai ser bom, assim. A intenção foi positiva, né? Isso, exatamente. Eu acho que a intenção, né, a gente estava até conversando aqui, que é coibir um pouco eventuais abusos de forma, né? Que você tem um instrumento ali e o instrumento, ele de fato permite muito, né? Até que venha alguma restrição específica, e acho que a principal, que parece ser pertinente de fato, é a questão do business, né? Então, coibir eventualmente um incorporador do segmento imobiliário de fazer, acho que não, né? Mas eventualmente uma empresa que não é do imobiliário emitir um CRI, aí pode até fazer algum sentido ali. Dependendo do que foi feito, né? Se ele estiver fazendo uma transação imobiliária, Super, acho que está comprando alguma coisa, precisa de financiamento, acho que é uma questão um pouco de ajuste ou talvez de só esclarecimento aqui. Então, acho que nos próximos dias, aí, semanas, a gente vai ter uma visão melhor do que, e aí o mercado se ajusta aqui. A gente não viu nenhum impacto, assim, não sei se até vale perguntar a tua opinião, pelo menos a gente aqui não viu nenhum impacto de imediato, né? Todo mundo um pouco mais receoso, né? Querendo entender a gravidade, eventualmente alguém segurando oferta, algo que estava ali no pipeline em curso, na estruturação, mas a gente não viu nenhuma... Eu acho que tá todo mundo tentando entender ainda, porque acho que o sentimento de novo, não era esse o objetivo e tal, talvez você tenha um volume menor de crise no mercado, assim, que alguma coisa não vai ser renovado mesmo, que talvez estava nessas fórmulas que não faz muito sentido no conceito, mas assim, no efeito prático, não vi ainda os spreads mexerem e tal. Acho que tem um pouco de alvoroço de quem estava lá no front e talvez alguém que estava precisando de dinheiro mais rápido, isso atrapalha um pouquinho, talvez tenha que procurar uma outra fonte, de alguma forma, né? Só que o ponto bem relevante do que você colocou é que o CRI ele se tornou, né, cada vez mais com a redução da poupança, um instrumento muito relevante para diversos incorporadores em diversas praças, né? Se tornou um instrumento pela saída no varejo, né, de fato pelos fundos de CRI, mas para quem está ali na ponta apoiando o incorporador que está produzindo eventualmente uma unidade, eventualmente ele pode ter um gap momentâneo ali que ele vai ter que suprir de alguma forma. E mesmo que é um dinheiro um pouco mais caro, porque é o dinheiro do mercado de capitais, para muitos incorporadores, a equação dele a minha estrutura de capital, que eu podia colocar até aqui para comprar o terreno e tal, e é importante ele ter um funding para a obra. Sim. E hoje a poupança não está conseguindo atender a todo mundo, você teve um volume grande de projetos lançados e tal. Então o mercado de capitais vem para suprir essa demanda, assim. Então acho que aqui tem que estar funcionando super bem, assim, que é importante no final para os projetos, para a solidez, para conseguir entregar nos prazos e tal. Mas, de novo, não acredito que esse era o objetivo, então acho que ajusta aí, espero que rápido, assim. Ou esclareça, né? Talvez só um esclarecimento é o suficiente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Mas aqui, né, aproveitando só antes da gente iniciar, para a gente ir conversando um pouquinho aqui, acho que se você pudesse hoje comentar, né, do início da Kinea lá atrás, um caso interessante, né, assim, de alguém que começou nessa indústria quando o fundo ainda era algo incipiente, principalmente fundo imobiliário, né? Você tem alguma história diferente assim para contar para o público aqui? Quando a gente comprou os primeiros ativos de renda, e a gente tinha uma preocupação muito grande até de aproximar, e a gente acreditava muito que a gente tinha que cuidar os inquilinos, eles eram os nossos clientes também. Então a gente falava, ó, eu tenho um cliente cotista, então precisamos comunicar, e eu tenho um outro cliente que é o cara que paga a renda que, na verdade, eu vou distribuir para o cotista, que são os inquilinos. Então a gente pegava os maiores inquilinos e ia fazer visitas, ia querer ouvir um pouco como é que estava as coisas boas que ele via no ativo, se ele queria expandir, era um pouco exercitar, e hoje tem uma equipe que continua fazendo isso, que é o nosso pessoal de relacionamento com inquilinos. Super importante. E é super importante, assim, e a gente não gosta muito de terceirizar essa parte, porque eu não acho que nem tem má fé de um potencial fornecedor, mas ele é super importante porque ela define para você, primeiro, se o cara tá feliz ou não tá feliz com o ativo. Sim. Ele te dá feedback sobre o teu ativo, putz, ó, o ar-condicionado dá problema sempre, o elevador dá problema, tá feio o prédio. Então essas coisas são importantes, porque ele vai ajudando a definir, e aí você vai investigar se tá tendo problema, ele te fala se o pessoal que você contratou para fazer a gestão do prédio é importante, se ela tá indo bem, se ela tá indo mal. E outras coisas que ela conta, assim, putz, a empresa tá crescendo. Se eu não tiver espaço no prédio, eu vou perder aquele inquilino. Então talvez se eu tiver um outro prédio, é melhor encostar nele, oferecer alguma coisa, ou dar uma prioridade nele no prédio. Ou ao contrário, nossa, tô mandando um monte de gente embora, esse cara vai diminuir a área, talvez eu tenha que ajudar aqui a fazer uma transição. Uhum. Mas a parte mais engraçada, é que só, sei lá, em 2010 a gente fez o primeiro fundo de renda, eu lembro, ficou muito marcado, assim, e a gente foi visitar um inquilino, ele falava assim, agora é fundo, então no fundo não tem dono, então não tem mais com quem eu falar, né, é uma entidade, assim, e a gente brincava, não, tem a Luciana que tá com a gente desde o começo, a gente falava, não, tem uma pessoa aqui
Relacionamento com inquilinos, pode ligar, ela tem telefone, tem e-mail e é uma pessoa. E tem o Júnior, que cuidava das nossas propriedades, e ele também vai estar atuando no dia a dia. Então essa coisa de desmistificar, não só do lado do investidor, mas do lado do inquilino, assim. E a gente falava, não, pode mandar e-mail, tá aqui os e-mails, tá aqui os nomes e tal. E eu brinco para todo mundo, não acredito que alguém vai te ligar para elogiar o prédio, porque eles nunca lembram de fazer isso, mas eles vão te ligar bastante se tiver problema. Mas essa informação, se você bem usar, ela te ajuda em muitas coisas. Ela vai definir o teu capex futuro, né, o teu investimento futuro no prédio, e vai dar todos esses sinais aí desse inquilino. Por isso que eu acho que ele é super importante estar perto, assim. Então, eu diria para todos os gestores, encoste nos seus inquilinos, porque eu acho bem ruim você ser surpreendido por um cara grande dizendo, estou saindo do prédio, você não tinha nenhuma ideia, assim. Coisas acontecem, né? Às vezes não tem um inquilino que não abre muito, assim, mas você consegue, se você estiver perto, você vai conseguindo sentir, porque ninguém toma decisão hoje sai amanhã, né? Lá. Não, ele tem que olhar, ele tem um motivo de estar saindo, e você pode tomar a decisão de fazer um resgate antes, não? Então, acho que esse é o nosso trabalho. O investidor também, talvez ele nem saiba, mas ele está pagando taxa para a gente olhar isso para ele. O nosso trabalho no final do dia é reduzir vacância ao menor possível aqui e gerar o maior dividendo possível. Né? A gente fala aqui sempre, né, que o cliente é o nosso rei. É e como você colocou, né, a gente tem 2 clientes no final das contas como gestores, né? A gente tem o cliente investidor que confiou recursos à nossa gestão para a gente fazer o melhor possível e tem o cliente na outra ponta que traz a receita, né, para o fundo que paga a conta do investidor e a conta do gestor no final das contas. E precisa cuidar desses dois. Precisa cuidar dos dois, assim. Então, eu diria que o trabalho do gestor às vezes é até muito duro, porque você tem cliente nas duas pontas e você tem que deixar os dois muito felizes, sendo que na teoria até você tem que maximizar o resultado aqui e pressionar a receita de um lado para maximizar o resultado do seu investidor na outra ponta, mas ainda entregando um bom ativo, né? Acho que, mas é super legal essa história de desmistificar a figura do fundo, né? Então, a gente, até fazendo um parênteses aqui em alguns casos também, a gente já recebeu, mas quem que é o fundo? Aí a gente fala, não, o fundo somos nós, né? Tá aqui. Mas eu gostei é um CNPJ, mas tem as pessoas, né? Vou falar, tá aqui o telefone e o e-mail, isso é o fundo. Então eu vou começar a praticar essa daqui. Carlos, aproveitando uma outra aqui, um outro comentário que a gente sempre recebe aqui, se você puder fazer uma recomendação ou uma dica aqui para a base, aí, potencialmente de jovens profissionais, sejam do segmento financeiro ou imobiliário, o que você daria de recomendação hoje? Bom, a gente fala muito hoje, a gente dá coach, as pessoas vão querer um pouco ouvir da história. Assim. Eu trabalhei, primeiro, muito tempo em banco, e acho que quando você trabalha em estruturas muito grandes, às vezes você fica muito voltado para dentro das estruturas. Né? Então, o teu ambiente se você é área comercial, é talvez o cliente daquela organização e todo o grupo de pessoas. Assim. Quando eu saí de um banco que nem era tão grande, era um banco de umas 5 mil pessoas, e eu fui para a Kinea, que tinha 15 pessoas no começo, assim, primeiro, a estrutura é muito menor, então você tinha que... E dois, assim, você tem que exercitar uma coisa que acho que é bom desde o começo, assim, exercitar falar com o mercado, exercitar olhar para fora, exercitar quem são os teus... as empresas, os profissionais que são referência para você, assim, e olhar, e tentar se aproximar, e se eles escreverem, falarem nas redes sociais, acompanhar, e exercitar essa coisa de olhar para fora, assim, eu acho que primeiro, isso sempre é interessante, porque você vai ouvir outras opiniões, diversas do ambiente que você está trabalhando. Logicamente, você não vai passar nenhuma informação confidencial. Mas é bom você conhecer o teu concorrente, entender como é que está a cabeça dele, trocar figurinhas, porque isso faz você pensar, assim, gera uma troca bacana. Então, acho que eu diria para as pessoas, façam isso, acho que isso é bom. Então, assim, entender a tua empresa, onde ela está inserida e quem são players interessantes que você deveria acompanhar. E, de novo, olhe para fora, acho que isso é bom. Complementando aqui, acho que educação nunca é demais, assim, treinamento, ler a respeito, procurar cursos às vezes específicos, estou um pouco na dúvida, fala com o teu gestor, fala com alguém da tua empresa que você considere como uma referência, vai entender um pouco o que ele fez de carreira e como é que se ele se preparou para estar lá, assim. Então, acho que essa é uma outra indicação, mas assim, essa coisa de lá para fora, assim, essa é uma aprendizado de vida, assim, né? E eu sou bem tímido, assim, então eu ficava muito para dentro, né? E aí você tem que ficar cara de pau, porque a gente, num lugar menor, você faz um pouco de tudo, né? Você capta dinheiro, você gera negócio, você fala com parceiro, você fala com concorrente. E eu acho que as pessoas exercitarem isso, né? Essa coisa. E exercitem o vídeo também. Essa coisa que a gente está fazendo hoje, eu acho que é uma competência que você necessariamente terá em qualquer negócio que você vai fazer na vida hoje. Não tem mais. A comunicação mudou, o jeito de você engajar as pessoas mudou. O vídeo é importante, assim. Quem não tiver,
treine. Isso aqui é treino, não tem gente que é talentosa, nasce engraçado e tal, não é o meu caso, então você treina. Você treina, acho que você consegue se comunicar e tal, acho que isso é uma característica super importante, além da parte de tecnologia que está mudando muito, acho que o mundo vai ser muito diferente se você capacitar aqui, não importa tipo, o momento da sua carreira, então acho que são essas frentes aí para olhar de carreira que eu acredito aqui. Muito legal, obrigado aí Obrigado de pelos novo aqui ensinamentos. pela provocação. Pensando assim agora, olhando um pouco de futuro, o que você imagina, assim, o que você gostaria de ver? Você até comentou, poxa, não imaginava isso, hoje a gente está aqui vivendo isso, né? Do ponto de vista de inovação, tecnologia, claro, permeando imobiliário, o que você imagina daqui, o que você gostaria de ver hoje, que você não vê ainda, eventualmente até comparando com o mercado lá fora e com o futuro, né? O que você espera daqui 10 anos? Acho que maior, assim, mais gente olhando para os instrumentos, assim, acho que eu não tenho muita dúvida para quando você fala de renda, não, desenvolvimento acho que é um outro Uhum, play, acho que tem muitos investidores que têm tamanho para fazer negócios com parceiros e tal, mas como instrumentos de renda, que é uma coisa que acho que a grande maioria dos investidores, eu acho que o instrumento fundo imobiliário é muito potente, assim, então acho que isso é bom. Dois, as plataformas digitais, elas democratizaram o acesso, então total. quem tinha acesso, sei lá, 10 anos à corretora era só quem tinha muito dinheiro. Hoje, com R$ 100, você consegue comprar uma cota de um fundo, é o que você falou, eu posso ser uma cota de um fundo de um shopping gigantesco, de um galpão logístico, de um prédio corporativo e tal. Então, acho que isso é bacana. Então, o que eu queria ver mais gente entrando, então, assim, o número de CPFs entrando, então, entrar mais ainda na carteira das pessoas. A gente tem uma questão geracional aqui, eu vejo a moçada mais animada, eu vejo o pessoal um pouco mais velho, mais preocupado, porque ainda o tijolo traz a segurança. E eu falo para todo mundo, não é para sair vendendo seus portfólios, experimenta. Põe um pouco de dinheiro, vê qual é a experiência. E tem muitos feedbacks positivos, assim, se eu soubesse antes, eu já tinha... Porque dá trabalho, você tem uma casa lá, o inquilino liga para ter problema, aí você precisa achar alguém para fazer a obra, e ele sai, e aí precisa fazer uma obrinha, e ele deixa de pagar, tem problema, fica concentrado, e tempo alocado. Então, acho que o fundo ele é muito potente. Então, o que eu gostaria de ver, aumento de pessoas experimentando o instrumento. Dois, você tem outros players que ainda não entraram, que é o gringo e o institucional. Então, acho que ele é uma classe bacana, é um jeito de você ganhar exposição ao mercado, e acho que tem algumas coisas que o mercado precisa ainda melhorar, mas eles são importantes porque eles são grandes, são diligentes, acho que eles melhoram a governança do setor, porque eles são Tá. mais demandam mais qualidade de relatórios e talvez estejam lá participando das assembleias também, então acho que isso é bem-vindo. Que seja muito maior em termos de volume, é muito pequeno hoje o tamanho da indústria, quando você olha a indústria de fundo. Quando eu olho lá fora é nada. Eu acho que também os fundos vão, e isso a gente já vê, né? Assim, hoje dificilmente você tem um fundo de um ativo específico, você tem fundo de estratégia, tem fundo de shopping, de escritório, de logística. Isso permite que você vai crescendo, o fundo vai trazendo novos ativos, isso é positivo porque diversifica ativo e melhora a liquidez do fundo. Uhum. Isso também é um incentivo, eu falo para todo mundo, o gestor precisa também ganhar dinheiro, porque você vai trazer gente competente, que vai olhar por você, vai trabalhar e vai defender os interesses. São fundos muito pequenininhos, você vê às vezes a gestora lá com dificuldade de ter o cara que vai cuidar, ficar olhando, brigando pelos cotistas. Então, acho que esse processo está acontecendo, cada vez mais fundos pequenos sendo ou vende o ativo, ou ele é consolidado em outro fundo. Acho que isso é uma tendência. E eu acho que a última coisa é novas classes. Assim, você olha ainda, a gente falou aqui de escritório, logística, shopping, aí você fala CRI, que é papel, que é grande hoje, e aí os outros são super pequenos. Acho que Uhum. ainda tem espaço para data center, residencial, talvez Loteamento, loteamento, self-storage, uma parte de ganho de capital também, que acho que pode ser uma composição. sim. Acho que o Fundo da Fase precisa crescer ainda. A gente criou um outro produto lá também, o mercado está começando a trabalhar os hedge funds, que são fundos imobiliários que podem fazer um pouco de tudo. Então, eu gostaria de ver mais classes de ativos, mais fatores de alocação, assim. Uhum. Então, acho que também vai acontecer à medida que você tem mais profundidade, né? Acho que a gente que está olhando para fundos de renda, a nossa grande preocupação é qual o tamanho potencial dessa estratégia. Se ela ficar muito pequena, a nossa preocupação é liquidez, concentração. Total. Então, se eu não tiver volume de ativos, em fundos de prazo definido, ok, mas em fundos de perpétuos, tem que ser um fundo que vai conseguir chegar lá perto de 1 bilhão em algum tempo. E aí você precisa estar numa classe que ela tem ativos, né? E você vai comprar todos os ativos da indústria. Então tem que ser uma indústria razoável. Acho que é bom, assim. Acho que hoje, outra coisa super boa, virou importante para o investidor. Então tem mais gente escrevendo sobre a indústria. E corretoras.
empresas de research, que é importante ter opinião, ter gente lá cutucando, ligando para a RI, perguntando como é que está o fundo. Os portais, né? E os portais, isso aqui que a gente está fazendo, assim, porque é importante para o investidor. Assim, então, ter mais gente falando que não seja só o gestor, porque eu tenho o viés do meu produto e tal. Então, é sempre bom. E de novo, a crítica construtiva ela é super bem-vinda. A gente ouviu muito o mercado, como a gente melhorou a nossa comunicação. Era de falar, eu não estou entendendo, você pode esclarecer isso, você pode botar isso no relatório. Quando virava uma coisa consistente, a gente falava, precisa melhorar. Então, o mercado ele é importante. Eu acho que está todo mundo ainda melhorando muito essa coisa de comunicação, mas ela sempre pode ser melhorada. De novo, para que o nosso investidor, no final do dia, leia, e é importante que ele leia o que ele está comprando, antes de comprar só porque alguém recomendou. Leia o material, você tem um vídeo, olha o vídeo e tal. Pelo menos saber, isso aqui tem esse tipo de ativo, gostei, acho que faz sentido. Dei um Google aqui, achei um research que fala, acho que é bacana, tal, vou fazer um investimento. Assim, acho que é isso que eu gostaria de futuro aqui, mas eu acho que a indústria vai crescer muito. Assim. Eu acho que o potencial é enorme, né? Se a gente fizer o proxy simplesmente lá por fora, a gente já vê bastante, mas seria muito divertido, né? Ter uma roda e um clubinho, né? Maior assim de discussão. Acho que tem algumas casas, né? E networkings aí sendo feitos, mas esse trabalho das plataformas acho que é super legal. O trabalho da Kinea, inclusive, de sair, né, de um nicho específico, né, que antigamente era acessível apenas para um private, eventualmente, para um grande investidor, acessar o varejo também acho que é relevante, e com uma simplicidade relevante, né, assim, de fazer vídeos, essas conversas aqui que a gente está fazendo, vocês fazem lá na Kinea também, né, Sim. o Café com Kinea, acho que até se quiser contar um pouquinho de como foi essa experiência e abrir aqui o convite para a nossa base também, para poder... A gente tem tentado ter também conteúdo, né? Não, a gente, assim, a gente acha super importante que o investidor entenda o que ele está comprando. Assim. Ainda existem experiências frustrantes. Assim, a gente tem fundo de desenvolvimento que não paga renda. Aí o investidor foi lá na bolsa, falou, que né, foi lá e comprou. E aí ele descobre que aquele não é de renda, e ele queria ter renda. Então, assim, eu digo para todo mundo, precisa ler o que você vai comprar, dá uma pesquisada antes e tal. E aí o nosso trabalho é tornar esse material o melhor e o mais fácil de entender, que seja interessante para o investidor. Então, a gente é super preocupado com essa coisa de comunicação. E dois, acho que tem uma coisa de conhecer a casa. Assim, hoje, esse investidor, quando ele está lá, o fundo imobiliário listado, ele é que nem uma ação. Assim, então, preciso contar a nossa história, contar quem é a Kinea, para ele saber quem está cuidando disso. E assim, não é que as pessoas, tem muita gente que gosta do assunto, mas tem milhões de outros, hoje todo mundo é bombardeado por muita informação. Então, como é que eu torno interessante, assim, para as pessoas quererem saber o que a gente tem para contar, saber quem que é a empresa e tal. Então a gente começou muito produção de conteúdo. Então o Café Kinea é isso, ele não vende produto nenhum da Kinea, na verdade ele traz pessoas dos mais diversos expertise, então tem economista, tem filósofo, tem gente da indústria, tem empresários, e a ideia é bater papo, é ouvir um pouco como é que está a cabeça tal. Então a gente tenta fazer do mais diverso possível para ir pegando públicos diferentes, e de novo, porque trazer ele mais perto, falar, existe aqui uma gestora, essa é um pouco da nossa cara, tem aqui um site que está cheio de classes de ativos e materiais. Então, essa é muita coisa de aproximar e ganhar um pouco da agenda do investidor. Porque ele vai falar, deixa eu dar uma pesquisadinha, e talvez a maneira dele conhecer a gente. Assim, então, a gente acha que como marca é importante. Acho que é legal para mostrar um pouco a cabeça das pessoas que estão na empresa. Então, acho que esse é a nossa meta aí. Mas sempre tem que melhorar, mandem sugestões de pauta, a gente usa lá o nosso site e o nosso e-mail do RI, assim, é super bem-vindo, tanto para saber dos produtos como para propor ideias aqui. Acho que o importante é democratizar o acesso à informação, né? Acho que é uma missão, inclusive, dos reguladores e autorreguladores ajudar a isso, então esse é o grande objetivo. Eu acompanho lá, já assisti vários dos programas, então parabéns aí, obrigado mais uma vez aqui pelo convite, né, por ter aceitado esse convite de participar com a gente. Obrigado aqui pelo espaço, a conversa foi ótima aqui, e todo dia que me chama eu acho bacana para a gente contar mais, assim, acho que aqui o que nós estamos fazendo aqui não é propaganda de nada, é para contar da classe, a cabeça, e isso aqui é ajudar alguém a tomar uma decisão melhor. O duro investimento é você tomar risco, tomar decisão e não entender o que você está tomando, e aí a experiência é muito ruim. E se é ruim, ele acha que a classe é ruim, não é, às vezes aquele ativo foi ruim. Então é uma super oportunidade a gente dividir aqui, super obrigado, parabéns aí pelo projeto e pelo sucesso da casa e da gestora. Muito obrigado, sucesso pra gente, obrigado a vocês.
ficamos por aqui.